Bom dia! Vamos para mais um bate-papo numa quarta-feira deliciosa com o céu maravilhoso. O céu tá maravilhoso, o dia tá bem gostoso. E nós estamos aqui hoje para continuar o nosso bate-papo sobre o diário de bordo. Espera aí só um minutinho para não dar muito barulho para vocês aqui. Vamos convidar a nossa querida Leda para bater esse papo com a gente. Vamos tomar um cafezinho? Vamos? Bom dia! Bom dia! Tudo E esse dia bem? lindo de hoje? Não tá lindo de hoje? Tô falando aqui, eu tô Tá, falando, meu povo, que eu tava olhando pro céu aqui. Que dia maravilhoso que hoje tá. muito propício com o nosso assunto de hoje, né? Dia lindo Exatamente. para gerar bastante energia para gente. Exatamente. É, se você quiser subir um pouco mais aí, Tá baixinho? vai. Isso. Melhorou, melhorou, melhorou. Ficou bom. Você ficou bem mais alta. Peraí só um pouquinho. Ótimo. Ei, Luísa, meu bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, você vai ser nosso Bom dia, indicador aí. pessoal. Luísa vai ser nosso indicador aí a respeito do som. Como que tá aí, Luísa? Tá bom a nossa altura do som, a imagem? Dá um indicador aí para nós. Sua linda. Saudade demais de você. Pode falar aí também para ver como que tá seu som aí. Ótimo É, dia, meninas. Olha a sua eu voz aí, Leda. Vamos lá. tô aqui recebendo as energias desse dia, desse sol. Feliz Aí eu também. demais para mais uma live. O som tá bom? Tá bom, vamos lá. Então vamos lá? Ótimo. Tudo Vamos lá. ótimo? Ai, que brabo. Muito obrigada, gratidão. Eu amo essas pessoas que estão aí nos ajudando o tempo inteiro. Bora lá, bora lá, bora lá. Então, Mesmo, né? assim, Muitas vezes dentro a gente ainda faz do diário de bordo, também. pode falar que eu não te ouvi. Tô falando que mesmo não conhecendo pessoalmente, já amo também. É fantástica, é fantástica, é fantástica, é fantástica. Você ia gostar demais. Aliás, você vai gostar, porque nós vamos ter muita oportunidade ainda de encontrar, Se de Deus bater quiser. papo, né, Jô? Hum. Então, hoje, para a gente dar início, né, Leda, a gente vai. O que que aconteceu? A gente passou pelo processo dos 21 dias do diário de bordo. Nem todo mundo conseguiu, mas teve uma turma e eu achei sensacional, porque foi o suficiente para me deixar muito feliz. A, a resposta que as pessoas deram a respeito do diário foi uma coisa sensacional, sabe? Eu, assim, achei muito, muito bacana. E, deixa eu, e aí, o que que acontece? Só que agora precisa de dar continuidade nisso, né, Leda? Precisa. A É. verdade é que nós Todo vamos. hábito, né? Ele precisa de constância. Exatamente. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, né, Leda? Dar esse Sobre suporte isso. para as pessoas começarem, continuarem de uma forma mais energética, né? Pois Sem cair, sem cair. fica aí, vamos lá. Pessoal, olha só que coisa mais bacana, né? Por que que o diário de bordo ele nos dá muita energia? Ele nos ajuda com essa energia. Claro que não é só ele, mas ele ajuda muita gente a ter essa energia. Por quê? É a nossa história que nos move a fazer o que fazemos hoje. Vocês já pensaram nisso? É verdade. Né? A nossa Então, história, assim, vai, de novo, nossa é a história. nossa história que nos move a fazer o que fazemos hoje. Exato. Isso é Então, assim, freudiano. ter essa oportunidade que o Diário de Bordo nos dá de olhar para dentro, olhar para a nossa história, ressignificá-la, né? A partir daí, pensar no nosso legado, traçar passos para isso, isso é uma bênção, na verdade. Verdade. Né? Então, o Diário de Bordo, ele é muito importante.
Mas, assim, uma das coisas que eu queria falar com vocês é o seguinte: vocês podem falar assim, nossa, Leda, mas eu fiz o diário de bordo, já tem uns 21 dias, eu fiz direitinho, foi muito bom. Eu realmente olhei para dentro de mim, eu descobri coisas, é, né, que me incomodavam lá do passado, eu ressignifiquei a minha história. Eu até consegui traçar passos, metas, né, que é uma segunda etapa após o diário de bordo, para que Uhum. eu consiga ter a vida que eu quero, mas eu estou me sentindo muito sem energia. Eu não tenho nenhuma energia para começar. O que que eu faço? Meirin, arreda só um pouquinho para cá o seu vídeo. Isso. Viu? Aham. Se puder arredar um pouquinho mais. Tá me É. vendo? Sim, desculpa aí, pessoal, só para a gente ajeitar um pouquinho a tela aqui. Exatamente. Daqui a um tempo nós vamos ter um Então, equipamento mais bem selecionado, né? é, só assim, voltando um pouquinho, né, o que eu estava falando, descobrir, né, tudo bem, eu já fiz, né, as propostas e tudo, mas poxa vida, eu estou super sem energia. Como é que eu faço? E agora, né? Então, pessoal, eu queria dizer para vocês o seguinte, é, que quando a gente está falando, né, do diário de bordo, que a questão ela passa muito, né, e as atividades que a gente se propõe a fazer para que a gente tenha a vida que a gente quer, elas passam muito mais do que você provar para si mesmo que você dá conta, sabe? Ela passa muito mais assim, eu vou fazer uma atividade física, porque me falaram que autocuidado é bom e atividade física é uma forma de autocuidado. O médico também já me falou que isso é bom. Porém, assim, isso nesse momento não tem nada a ver com você, né? Você não está conseguindo inserir essa atividade física. Você está sem energia para isso. Então, o que que você faz? Muitas vezes é importante a gente pensar um pouquinho antes, você pensar até em um outro tipo de atividade que faça sentido para você, né? Ah, não, então eu vou acordar mais cedo um pouco, porque eu acordando mais cedo, eu vou ter mais tempo para pensar em mim, organizar meus pensamentos. Isso é um exemplo, tá, gente? Pode não ser essa necessariamente. Eu vou organizar os meus pensamentos e a partir daí, fazendo uma coisa que faz mais sentido para mim, isso vai me energizar mais. E aí, futuramente, eu vou conseguir dar os passos aí para fazer a atividade física. Então, isso, né, não tem nada a ver com você provar para você que você dá conta. Né? Não tem nada a ver com você dizer assim, não, mas eu tenho muita disciplina, né? Muita força de vontade, então eu vou lá. Isso tem a ver com uma questão de você realinhar seus pensamentos, atitudes e sentimentos, né, para que você experimente o seu crescimento e o seu bem-estar. Faz sentido para você, Meirinha? Com certeza, com certeza. Né? Então, é, se energizar, gente, buscar essa energia, ela tem a ver com esse primeiro hábito que a gente criou aí no diário de bordo, porque se vocês não sabem, né, o hábito que vocês criaram no diário de bordo é o hábito de ter clareza. Quantas pessoas ficam perguntando isso, né? Mas eu preciso de Uhum. clareza, mas eu preciso de clareza. Eu preciso de clareza. E essa clareza, né, você tem que se olhar, escarafunchar aí, organizando as coisas internamente, falando assim, né? Uma metáfora aí da organização. E aí você vai se descobrindo, né? Então, assim, esse primeiro ato diário de bordo, ele vai te ajudar a você descobrir quem sou, o que eu valorizo, quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, quais são os meus objetivos, né? Qual é o meu plano, né? O que é que eu quero para o futuro, como é que eu vou viver a minha vida. Uhum, Só que todos esses hábitos, eles estão muito mais ligados a você criar um estilo de vida que você quer do que efetivamente você fazer coisas. uhum. Porque senão fica mecânico novamente, né, Lita? Senão fica mecânico novamente, né? Senão muita gente fala assim, mas então você está dizendo que fazer coach
fazer um plano ali, onde eu vou traçar as minhas metas, meus objetivos, e eu vou fazendo. Beleza, se você fizer dessa forma, você vai obter os resultados, com certeza, né? Porque aquilo são coisas para que você obtenha os resultados. Mas são coisas que a gente já vem falando em outras lives também. A qual preço você vai estar obtendo esses resultados? Então, a grande questão é você obter os seus resultados, sim, né? Porém, você obter eles de uma forma em que você olhe para você e que aquilo faça sentido para você, né? E que aquilo seja prazeroso para você, que você busque, né, curtir o caminho de criar aquele hábito. Aham. As pessoas precisam identificar que até o esforço de entrar para esse diário, de começar a fazer ele, e de entrar para esse confronto consigo mesmo, que é o confronto mais forte, mais de maior gasto de energia que existe, é esse confronto comigo mesmo, né? Porque, quer dizer, a gente passa quase a vida toda tentando fugir das nossas dores, dos nossos, das mazelas mesmo, né, do nosso ser. E quando você entra nessa luta mesmo, eu falo que é um campo de batalha mesmo, literalmente. Existe um gasto de energia também muito grande aí. E de uma certa forma a pessoa começa realmente a achar que não está dando certo, que É, não vou dar conta, não vou conseguir, não é? Esses pensamentos, eles começam a surgir de forma muito mais exagerada do que antes, né? Você sair da zona de conforto é, é uma coisa que gasto de energia, e não é só um gasto de energia, o gasto pior de energia é mental, né? Ele é é, realmente mental. Porque se a pessoa for observar, por exemplo, quando você deu o exemplo aí de levantar mais cedo e fazer tipo exercício físico, por exemplo. Com o tempo, isso vai gerar uma energia no corpo que geralmente a gente não tem. Não é é. verdade? Não é? Uhum. Só que você precisa continuar combatendo o gasto de energia mental, porque o do corpo é mais rápido do que o da mente, né? A É, energia psíquica é muito mais difícil de você se adaptar a ela, por quê? Porque você quer ficar na zona de conforto. O ser humano tem a tendência de querer o quê? Satisfação, compensação, satisfação, compensação, satisfação, compensação. E gerar isso é muito mais difícil, né, Leda? Por que que isso é tão difícil, né, Miriam? Você está completamente assim, certo em tudo isso que você está falando e muito assim importante essas coisas que você falou. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a achar que a nossa mente é a gente, Uhum. ou então que é uma outra pessoa que fica conversando com a gente o tempo inteiro, né? A gente tem uma Paradoxal, mas é dificuldade. verdade. A gente tem uma dificuldade, né, de entender que a nossa mente é nossa e que é a gente que comanda ela, Exatamente. né? E não ao contrário, mas a gente, de certa forma, dá um poder exterior a ela e a gente deixa que ela fale coisas, que ela. é, e se mistura muito ali, né? A gente acha que aquilo ali é a gente. Uhum. Então, como a gente está fazendo esse trabalho de se olhar, né? Quando a gente está se olhando, a primeira coisa que a gente faz mesmo é essa atenção às nossas emoções. Então, quando a gente está atento às nossas emoções e a gente começa a fazer até o trabalho aí de nomeá-las mesmo, de entendê-las melhor, né? É, até de entender muitas vezes até por que que essas emoções estão vindo, enfim, a gente vai cada dia mais ficando melhor nessa arte aí, né, de você estar atento às suas emoções. A partir desse momento que você está atento às suas emoções, um outro passo é você aceitá-las, porque as emoções, elas não são as nossas inimigas, né? As emoções, elas vêm, muitas vezes elas vêm para nos ajudar. Eu vou te dar um exemplo aqui da tristeza, né? Uhum. É, a tristeza, ela é um sinal para gente. E quantas pessoas, né, não são extremamente criativas por meio da tristeza? Por quê? Porque a tristeza te faz ficar mais introspectivo,
Então, assim, quantos artistas, né, incríveis aí a gente não conhece que fizeram coisas maravilhosas em grandes momentos de tristeza, Uhum. porque realmente desperta essa criatividade. As Então, músicas quando clássicas, por exemplo, né, geralmente é na grande dor, e sai as ah, sinfonias mais maravilhosas, né? sim, você tem músicas clássicas, você tem artistas aí como Renato Russo, que eu adoro, Aham. né, como Cazuza, todos eles, assim, você tem relatos que foram em grandes momentos aí de depressão e de muita tristeza, que eles criaram coisas maravilhosas, né? Uhum. Então, a partir do momento que eu aceito essas emoções e que eu vejo, né, como que eu posso lidar melhor com essas emoções. Então, ou seja, o que é que essa emoção está querendo me dizer, né? E o que é que eu posso transformar essa emoção, né? Porque, assim, na verdade, a gente é que vai gerar essa energia. Por exemplo, você vai pegar uma usina elétrica, ela não pega o vento e não transforma em energia? Não pega a água e transforma em energia? Uhum. A mesma coisa também a gente pega os nossos pensamentos, as nossas emoções e a gente transforma em energia. Então, Fantástico. assim, a partir do momento, né, que a gente aceita, aí a gente consegue ter um olhar curioso sobre essas emoções. E a partir do momento que a gente começa a ter esse olhar curioso, a gente começa tem esse poder de transformá-los. Só que tem o seguinte, na hora que você começa a ter esse olhar curioso, a gente tem muito contato ali com as nossas crenças limitantes e com os nossos sabotadores também, né? E é exatamente nessa hora que a gente tem que estar entendendo ali que você vai ter uma vozinha interna, ó, você não consegue. Que isso? Como assim? Né? De jeito nenhum, você não vai fazer. Você tem que ter medo, né? Então, assim, e aí uma das coisas que vai ajudar muita gente a lidar com tudo isso é o autocuidado. Porque o autocuidado é esse olhar de gentileza para a gente mesma, né? Para Aham. que a gente faça coisas boas para a gente, para que a gente não se Exato. maltrate. É interessante essa questão de você ter falado de dar nomes. Quanto é importante dar nomes, né? Porque Sim, a partir do momento que você entra na consciência do que é, sabe? Eu falo que é conhecimento de causa. Você começa a saber administrar aquilo. Quando você não sabe de fato o que está acontecendo, muitas das vezes ainda consegue gerar uma confusão muito grande dentro. A pessoa começa também a entrar não só nesse esse desgaste emocional, ele acaba fazendo com que a pessoa comece a imaginar que está acontecendo alguma coisa de errado e não de certo, né? Está começando a. é, Esse é uma confusão mental. Então, assim, dar nomes é entrar nesse cuidado mesmo. Sempre vai ser um cuidado com a gente mesmo e a gente não nota. Mas quando você fala é, o que eu estou sentindo, é começar mesmo a fazer esses questionamentos, né, Leda? O que eu estou sim, sentindo? O que que isso, o porquê que isso me gera isto? E é muito interessante que com o caminhar, né, Leda, com o tempo, a gente começa a ficar perito. Você começa a falar esse tipo de emoção, tem coisas que você já vai até evitar, porque você sabe que aquilo vai te gerar certos desgosto, desconforto, que não tem necessidade de você passar por aquilo. A verdade é essa. Aquilo que você vai ter necessidade de passar, você vai se armar muito mais fortemente para poder ir lá e passar por aquilo. Mas aquilo que não tem é, necessidade, para quê? Para que eu vou gastar a minha energia? Eu falo assim, dentro de uma discussão, por exemplo. Tem muitas pessoas que viram para mim e falam comigo assim, que eu prefiro deixar para lá do que gastar energia discutindo, né? uhum, Mas existem situações que é muito necessário essas pessoas gastarem essa energia. Por quê? Porque tem coisas que precisam ser resolvidas, né? Aí é diferente. Mas tem hora que, às vezes, um bate-boca desnecessário só vai gastar energia que não vai ter nenhuma utilidade para o meu crescimento. Então, vai lá. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de cuidado faz com que você vai ficando muito mais perito naquilo que vai fazer a sua vida ser de uma qualidade muito maior, muito melhor. Não é é. mesmo? Ô, Meirinha, eu mais do que ninguém, eu sei disso, né? Porque eu já te contei, né? Já contei para todos vocês aqui que com as sequelas do AVC,
eu tenho que estar muito atenta às minhas emoções para que eu tenha reações melhores às minhas emoções. Então, assim, não é me calar no sentido de ficar com uma mágoa dentro de mim, alguma coisa que vai fazer muito mal, ou negar que eu estou sentindo aquilo, entendeu? Mas é escolher conscientemente como eu vou reagir. Exato. Então, assim, se eu escolho conscientemente dizer, tô fora, tchau para você, ó, esse lugar não é meu, isso não me pertence, essa raiva é sua, tô dando linha, né? Aham. Então, isso é uma consciência, e se eu decido isso conscientemente, beleza, é porque está me fazendo bem, né? Agora, muitas vezes a gente precisa ali, você acha que aquela é uma hora importante para você colocar o seu ponto de vista, para você ser mais firme, ser mais assertiva, beleza, mas mesmo assim, né, você faz isso de uma forma consciente, você não faz isso de uma forma onde, sabe aquele segundo antes de você entrar numa discussão, que você entra e você começa a gritar, daí a pouco você não sabe nem mais o que você está falando. Perdeu a razão, né? Perdeu a razão. Então é disso que eu estou falando, sabe? Eu preciso olhar muito bem isso aí, porque eu posso até colocar o meu ponto de vista de uma forma assim, onde eu não queira deixar passar batido. Mas assim, a forma como eu vou colocar esse ponto de vista e a forma também como eu percebo o meu interlocutor, porque muitas vezes, se a pessoa ela está entrando num estado emocional que você vê ali, que ali é puramente as emoções ali respondendo por ela e que nada do que você falar naquele momento vai adiantar, também é uma decisão consciente sua voltar um pouco atrás, né? Exatamente. E aí que eu acho que é onde você chegou, assim, não vai adiantar nada você gastar a sua energia com uma coisa que você não vai ter o melhor resultado ali naquele momento. Então, é Exatamente. um processo, assim, amplo de muita percepção. E isso passa, mais uma vez, pelo autoconhecimento, né, Lita? Isso vai te dando uma Pelo capacidade autoconhecimento. muito maior de saber seu limite, de saber o que você realmente quer dar continuidade na sua história, na sua vida mesmo, o que, que é importante, o que, que não é. E eu acho que isso passa profundamente pelo autoconhecimento, pelo autocuidado, por essa busca mesmo de identificar. Porque como que você vai dar uma resposta consciente se você não tem consciência da coisa, Sim. não é? E por isso, né, Neirinha, que eu acho tão bacana essa jornada, né, do diário de bordo. E também do curso Legado que você Aham, lançou, sabe? Por quê? Porque a cada dia nós estamos mudando, né? Você responde essa pergunta, quem sou eu ontem, hoje talvez já não seja mais a mesma pessoa. Então, é esse processo de consciência, é esse processo de clareza, que é o primeiro hábito que a gente está tratando aqui, né? aham, Então, assim, e a nossa vida, ela é como uma colcha, né? Que a gente vai tecendo ali. A gente pode até escolher, né? Na verdade, assim, às vezes a gente tem algumas circunstâncias onde a linha nos é dada, os tecidos, os retalhos ali são dados. Em outras uhum, circunstâncias, a gente pode até escolher que linha ou que retalho que a gente põe, né? Que a gente compra, sei lá, né? O que é. Mas, assim, a ordem em que a gente vai tecer essa colcha, isso somos nós que fazemos. E esse processo é um processo onde a gente precisa ter muita consciência para que a gente saiba exatamente aquilo que a gente quer tecer para a nossa vida. exatamente. E eu acho Percebeu aí interessante é dar nomes, né? o Acho muito poder que a gente fantástico. tem, né? A gente, na verdade, a gente não é um passivo aí. É, é, Claro que, né, eu estou utilizando essa metáfora aqui, né, da coxa de retalhos, e aí eu disse assim, muitos retalhos, muitas vezes, é aquele que a gente tem lá em casa, né, que você não tem a possibilidade de ir lá e comprar, mas mesmo com tudo isso que você tem, que você não pode mudar, você tem condições de fazer uma coxa linda. Exatamente. Olha, Dependendo aí da ordem que você coloca, dependendo é, é,
de um corte diferente que você faz, enfim, da sua criatividade aí, né? E esse Mas, lindo também, é o que é lindo para você, não é o que é lindo para o outro. A exato, coxa é sua, você está tecendo ela para você, não é para o outro. É a sua vida, né? Comparando aí a vida com a coxa de retalhos. exatamente. E por mais que não tenha que estar é, completamente certo, né? Uma coxa de retalho, ela não precisa de ser o quadradinho retinho com o outro. Você Não. pode fazer, né, de formas diferentes. O mais interessante é que não interessa qual seja a forma que você vai usar, mas você precisa encaixar aquilo dentro de uma outra, né, para dar essa continuidade, para fazer ela ficar inteira. E isso é de uma percepção muito grande. Se você for entrar dentro disso, eu estava dando um curso, né, antes da pandemia, eu estava dando um curso e uma das dinâmicas que eu usei, né, dentro do curso foi exatamente que eles sentassem realmente. Levei uma coxa de retalho, coloquei ela no chão, abri ela e mandei todo mundo sentar em cima dela e distribuir material em cima daquela coxa, sabe? E falei Uhum. com o pessoal, agora vocês vão fazer uma coxa de retalho, né? E foi muito interessante porque, assim, tinha pessoas de 60 e poucos anos, tinha de 20 e tinha de 20, tinha de 24, mas tinha pessoas de 50, de 45. E eu falei com as pessoas o seguinte: vocês vão fazer essa coxa de retalho, mas eu queria que vocês identificassem que retalho é esse, que emoção foi esta, que, que dor foi essa, porque às vezes vai estar mais espedaçado, porque ali tem uma dor, e eles foram escrevendo atrás e montando. E eu olhando, eu sentei e comecei a fazer também, porque assim, eu me julguei lá, até mesmo para esse resgate de cura interior da minha criança interior, né? Porque isso é muito importante dentro do trabalho psicoterapêutico. E eu fiquei olhando, todo mundo virou criança ali, sabe? Todo mundo se perdeu naquele meio. Foi Legal. muito sensacional, foi uma coisa muito fantástica, sabe? Eu fiquei assim, extremamente feliz. E quando acabou, Leda, você não tem noção do resultado. Foi coisa tipo de 30 minutos. A dinâmica Ah, correu que durante lindo. 30 minutos. Teve um resultado maravilhoso. Tem que ver a abordagem das pessoas contando o que estava acontecendo com elas ali, sabe? No momento que elas foram, o quanto de resgate que elas fizeram. Foi uma coisa fantástica. E é muito interessante. Eu quis dar esse exemplo porque quando se fala de coxa de retalho, a memória mais formidável que eu tenho é exatamente essa. Foi uma coisa Ah, que lindo sensacional. mesmo. É, que lindo. Me deu vontade aqui de estar lá, só que ouvir você contando, né? Nós vamos Agora, fazer, se Deus quiser, vamos fazer depois que tudo isso acabar, nós vamos de novo para o palco, né? de novo. E tá tudo isso no seu curso legado, né? Porque Exatamente. o diário de bordo ele é só uma das ferramentas para gerar clareza para gente, né? E no seu curso você Exatamente. utiliza várias ferramentas aí que vai ajudar o pessoal a ter essa clareza maior e a gerar esses outros hábitos, né? De energia, né? De produtividade, de maior felicidade também. Então, assim, acho muito bacana, Tem uma né? outra coisa, É, Leda, que nessa questão de gerar energia, né, de ter suporte mesmo emocional, porque quando a gente está falando sobre o emocional, não é simplesmente quando você entra para uma academia para você fazer um exercício físico, vai doer a princípio, mas é muito mais mecânico mesmo. Você vai gerar um hábito muito mais rápido. Quer dizer, o nosso corpo, ele obedece muito mais. Mas ele obedece quem? Ele obedece às nossas emoções. Então, assim, dar um rumo nas emoções, criar hábitos saudáveis na emoção é muito mais complexo do que o corpo. Por quê? Porque a emoção, ela tem toda uma história, é ali que existe todas as dores, é nela que a gente vai filtrar tanto a dor quanto a alegria, né? É nela. Então, assim, tem um confronto muito mais difícil. E eu, assim, elaborei uma coisa muito bacana, assim, a partir do que aconteceu comigo, e depois eu comecei a fazer isso
aplicando mesmo nos meus pacientes e vi assim, o sensacional foi de fazer a pessoa começar de trás para frente e não fazer com que ela volte lá atrás para começar tudo de Sim. novo, mas porque era mais fácil para ela lidar com aquilo que era novo, com aquilo que estava fresco na mente, com as memórias que ainda estavam frescas na mente, e voltando e olhando a cada dia com cuidado, com esse cuidado assistido mesmo, e mais devagar, e ressignificando de trás para frente, para da hora que chegar lá na frente, voltar fazendo. Aí sim, se você vai ressignificando, quando você voltar novamente, é ir voltar mesmo, é fazer essa revisão mesmo. Quando você volta fazendo essa revisão, é como se você tivesse uma imagem de barro, né? Uma imagem de gesso na mão, onde você moldou tudo, fez toda aquela. E depois você poder fazer todo aquele pincelamento de correção nas coisas, dando realmente um gás novo. Porque aí não, você vai estar corrigindo, você vai ter passado por aquelas emoções e você vai passar por elas de novo, mas de uma forma muito mais forte, muito mais saudável e muito mais corajosa, com uma energia muito maior, não é verdade? É. Então, assim, é fantástico isso, né? E neuroplasticidade pura também que você está fazendo com seus Exatamente. pacientes, né? Porque é, não é muito comum a gente fazer esse processo de partir do agora para trás, né? A gente normalmente começa lá atrás mesmo e vem para frente. Então, só de você fazer esse exercício diferente, você já cria uma neuroplasticidade aí, você já larga as percepções que as pessoas têm, né? Da sua própria vida mesmo, né? Você já mostra aí outras perspectivas da própria história. Exatamente. Tem dado muito certo. Uhum. Graças a Deus tem dado muito certo. A resposta tem sido muito mais eficaz. Por quê? Porque gera um tempo menor. Uma amiga até me propôs da gente fazer um exercício onde a gente iria contar, por meio de personagens, 4 histórias sobre a gente mesma. Uhum. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa vida, exercício difícil, né? Porque uma eu consigo contar, agora quatro versões, mas é uma perspectiva extremamente diferente, né? Exatamente. Muito E dentro bacana. dessas 4 versões eu posso ali ver qual é a versão que é mais que eu gosto mais e me tornar aquela versão, né? Por que Exato. não? A mente não Exato. é minha, a vida não é minha, eu faço o que eu quero. Exatamente. Você tem o pincel e a tinta na mão. Você que vai pintar a sua história, né? Você que vai escrever a sua história. Exatamente. Então, depois que a pessoa tem essa consciência de que eu sou autora, eu posso. Eu falo assim, autora não, mas eu sou coautora, né? Eu sou coautora da É. minha história, porque eu bato sempre nessa tecla, tanto com meus pacientes quanto nos cursos. Você nasceu pré-feito, né? Na verdade, você nasce com uma estrutura que é te dada, né? É, familiar, a língua, né? A gente tem uma cultura, a gente tem uma língua, a gente tem uma estrutura que você é criado dentro daquela sociedade, dentro daquela família que você vive. E eu falo assim, a gente é um ser em aberto. Eu vou construindo. Se eu quiser outra língua, eu vou lá e vou fazer outra língua. Se eu quiser outras culturas, eu vou lá atrás e vou conhecer outras culturas. Então, assim, eu sou o único ser, o ser humano é o único ser que tem como agregar nele várias e várias outras coisas que ele não veio pronto, né? E isso é Sim. sensacional. Tomar consciência disto é realmente começar a viver. O dramatismo da vida ele precisa ser vivido com, né, com energia, com força. E tem que ser eu. A vida é minha, a história é minha. Porque eu É. acredito que E quando eu estou vivendo a história condicionada de outras pessoas, eu estou vivendo no automatismo, eu estou vivendo no, sabe, apocalipse zumbi. sim. Mente morta e corpo andando. Não tinha escutado essa ainda não. Adoro Sim. aquela percepção do apocalipse zumbi.
Bom, Meri, mas então assim, né? Tudo isso que a gente está falando ainda está dentro desse primeiro hábito aí, que é gerar clareza, que o diário de bordo nos traz, né? Só que a gente está falando aqui hoje do hábito de gerar energia. E aí você pode falar assim, nossa, mas eu estou me sentindo assim super, eu entendo tudo isso. Obrigada demais de coração de vocês estarem falando para mim. Mas, né, foi aquilo que eu comecei lá no início falando. Eu já fiz meu diário de bordo, né? Mas eu ainda estou sem energia. Meu Deus, o que é que eu faço? Dá até um certo desespero na gente, Uhum, né? É, e aí, só que você já percebeu assim que a maioria das pessoas, quando elas estão no automático, mesmo elas estando muito cansadas, né? Elas ainda continuam levantando, indo trabalhar, trabalham duro, faz isso, faz aquilo. Quando vê estão extremamente extenuados, vai lá, toma um remédio. Aí esse remédio no primeiro momento até faz um efeito, daqui a pouco não faz efeito mais, e elas continuam esgotadas, uhum. né? É, então, né, uma das coisas que eu falo, né, que eu acho assim, muito bacana em relação à energia, é porque a energia, ela não tem só a ver com a questão física. Ela tem muito mais a ver com o aspecto mental, físico e emocional que vai dar essa energia física para a gente, do que necessariamente essa energia física. Entendeu? É claro que o físico ajuda no mental, no emocional, mas o mental e o emocional também ajudam no físico, né? Eles estão todos interligados. Então a gente tem que cuidar de todo mundo aqui, né? E a gente tem aí quatro pilares para que a gente possa gerar energia. Então, nosso segundo hábito agora é gerar energia. A gente poderia fazer aqui só mais uma jornada de 21 dias só para criar mais energia, Aham. entendeu? É uma boa. Porque assim, a energia, ela tem os fundamentos dela e ela é baseada em quatro pilares básicos. O primeiro é liberar tensão, o segundo é definir a tensão, o terceiro é trazer alegria, o quarto é otimizar a saúde. Sensacional. E Papel você e já caneta percebeu? na mão. Repete aí Papel e com a caneta na gente. mão, estão anotando aí, gente? Vou repetir para Exatamente. vocês, hein? Liberar a tensão, definir a intenção, desculpa, trazer a alegria e otimizar a saúde. Nossa, sensacional. Tem uma frase até que eu ouvi esses dias, não sei quem falou não, tá? Mas que a energia é uma eterna fonte de prazer, Isso. Motricidade para a alma, né? motricidade para a alma. Então, gente, e vocês já perceberam como que esse segundo hábito, mas vocês podem estar falando assim, nossa, mas eu não estou tendo energia mal para ter a clareza, que é o primeiro, você já me vem com o segundo hábito aí, com mais quatro coisas aí que compõem ele, que eu tenho que fazer. Na verdade, gente, não, porque a proposta é que esses hábitos eles sejam inseridos na rotina de uma forma leve, né, por meio de coisas que você já faz. Você não vai perder tempo nenhum para isso, entendeu? Você não vai ter que se desgastar mais por isso, nada disso. E vocês vão perceber o seguinte: na verdade, a gente colocou gerar clareza como primeiro hábito, mas eu nem sei se é o gerar clareza ou gerar energia, para te falar a verdade. Porque quando você aplica esses quatro pilares básicos aqui de gerar energia, você te ajuda muito a ter a clareza. Olha Aham. só, quando você libera a atenção, você libera seus pensamentos, você é, né, você está livre. Então ali você consegue ter mais clareza, inclusive. Você consegue pensar melhor sobre a sua vida. Você É. consegue ver os fatos da sua vida sob uma outra perspectiva que você ainda não tinha pensado, né? E você consegue definir melhor aquilo que você quer para sua vida. Então, definir a intenção, os dois ficam aí ligadinhos, né, um no outro, esses dois hábitos, esse pilar aí de definir a intenção para você ter mais energia, mas ele está muito baseado nos seus valores, em coisas que você já descobriu lá no Gerar Clareza, né? Sim. E trazer e ter alegria, né? Porque quando você tem alegria, você tem aquele olhar de curiosidade que eu disse lá para suas emoções, né? Independente se seja uma emoção que te traga dor, muitas vezes, mas você tem um olhar curioso sobre aquilo, né? Sobre no que aquilo está querendo te dizer, o que você pode transformar a partir daquilo.
Porque no fundo é aquilo que eu disse, elas não são as nossas inimigas, elas são as nossas amigas. E como que eu posso dar a mão para essa minha amiga e a gente seguir em frente e transpor tudo isso? Exatamente. Transformar em ainda mais energia. Uhum. E Bem utilizar a hormonal aí, saúde. Pode falar, desculpa. bem hormonal. O corpo mesmo tá, né? Sim, Pode falar. a mente ela vai inundar o nosso cérebro aí de substâncias boas, né, que vão gerar bem-estar, bem-estar físico, inclusive. E aí a gente vai conseguir, inclusive, aí, otimizar mais essa saúde, né? Então, esse otimizar a saúde, ele tem muito a ver com você, assim, sabe aquele check-up que tem mais de um ano que você não faz? Uhum. Você é dessas, né? Não. É um pouquinho mais de um ano. Mentira. Ixi. Era assim, eu era assim, né? Agora não. É. Agora eu sou mais Pois é. cuidadosa mesmo. É muito importante, né, gente? A gente otimizar a saúde, ela passa primeiramente, assim, por você fazer um check-up mesmo com bons médicos, né? Hoje eu acredito que a medicina ela está muito evoluída, mas ela tem muitas especialidades. Então, um médico só, muitas vezes, ele não vai dar conta de só um determinado problema, né? Então, às vezes, você vai precisar aí realmente de vários profissionais para te ajudar naquilo que você precisa. Uhum. Né? E eu vi muito isso quando eu passei pelo processo de AVC. Então, eu fui a vários médicos, eu fui no hematologista, eu fui no endocrinologista, eu fui no cardiologista, eu fui no neurologista, eu fui no fisiatra. Então, assim, foi uma equipe realmente que cuidou de mim. E eu vi o quanto era importante, né, o olhar de cada um deles, e cada um deles cuidando da sua partezinha ali, mas como é que elas se interagiam no total. É o meu Porque se corpo, né, Leda? não houvesse esse todo aí, talvez eu não estivesse tido a me recuperar da forma como eu me recuperei. Uhum. É cuidado, Né? né? É cuidado. Agora, Leda, não tem condições de fazer isso não, você tá pirando aí. Então vai no seu médico de confiança, naquele que você já tem costume, né? Ou seja, comece por algum lugar. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. E, assim, a gente falou já sobre o diário de bordo, como ele gera a felicidade, né? É, porque a gente também já falamos aqui que uma das coisas, né, que a gente faz, o que a gente faz hoje por meio da nossa história, né, por causa da nossa história e do nosso, na verdade, principalmente por causa do nosso olhar para a nossa história, né? Deixa eu corrigir Exatamente. aqui um pouquinho. É, então, a energia, ela está muito ligada à felicidade também, né? E gerar energia, ela tem a ver com as emoções, eu não falei que lá tem a ver com o aspecto emocional, mental, físico, então ela tem a ver com as emoções e ela tem a ver também com o nosso comprometimento, né? E com o É nosso igual uma propósito, correntinha aí, né? igual uma correntinha. Então, felicidade é igual a emoções positivas, mais comprometimento, mais propósito. Por isso, o diário de bordo é uma ferramenta que ajuda muito, porque ele nos traz essa consciência e gerar energia é outro hábito extremamente importante que também vai gerar a felicidade para a gente. A ideia de começar com o diário de bordo, né? Quando eu falei, pensei em fazer essa proposta do diário de bordo, eu estava exatamente pensando nisto. É, ele é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas e ele me ajuda a trabalhar esse estado atual meu, né? Só que Sim, ele me dá vazão para onde eu quero ir. Começa a trazer, só que devagar, né? Não é uma coisa assim. Se eu me encho de eu quero, às vezes eu não consigo dar passos, né? Até essa energia mesmo, ela não consegue ser gerada, ela precisa ser gerada de forma uniforme, né, Leda? Para a sim, pessoa continuar dando passos, ela precisa aprender que não é de uma vez, é um dia de cada vez. Então, assim, a é, princípio, tanto na minha história, né, tudo começou, foi exatamente na minha história, eu
precisava, para eu dar conta, eu precisava de pensar que eu tinha que resolver só aquele dia. E foi fantástico, porque quando eu começava a gerar outras, começava a ir para o futuro, ou começava a ir para o passado, eu falava, volta, volta, É resolve o que você hoje, tem né? que resolver hoje, faz o que você precisa fazer hoje e faça o que você der conta no dia de hoje, mas faça alguma coisa. E aquilo foi tão sensacional que as coisas começaram a, de fato, a se encaixar, a se interligar. E quando eu vi, eu estava conseguindo fazer muito mais coisas com uma capacidade de energia mental muito maior. Por quê? Porque aquilo me gerou, primeiro, que eu acho que assim, é o último, que é exatamente a proposta do estado atual, é estar dentro de um propósito, né? Bem dentro de um propósito. Aonde que a minha alma bate de verdade, aonde que o meu coração dispara, aonde que eu realmente me sinto. Porque quando você está dentro de um propósito de vida, você gera energia de uma forma muito mais rápida, né? E natural, né? A pessoa, por Sim. exemplo, que está dentro de um trabalho que ela ama, não é trabalho mais, não é? É uma alegria, é uma satisfação. Você vai estar gerando satisfação naquilo que te gera também. É, é, esqueci, perdi a palavra. Dinheiro, né? Hã? Dinheiro? Você fala? Mas não dinheiro, mas Flow. o viver mesmo, o ter que, né? Esqueci, esqueci. Tá bom. Já eu amo esquecer, porque depois, quando eu achar, eu vou entender por que que eu esqueci essa palavra. Entendeu? Eu sempre falo, dá tudo ligado. E é bom a gente esquecer, porque aí a gente pode aprender coisas novas também, né? Exatamente. E é muito interessante, a gente não esquece nada. Não é quando a gente pensa assim, eu tô com minha cabeça está muito ruim. Alguma coisa tem aí por trás que você precisa realmente, porque eu esqueci isso, né? Por que que eu quis fugir dessa palavra, ou o que que ela não tinha de tão importante, sabe? Isso é bem Aham. freudiano, mas é neuroplasticidade. É. Acabei de lembrar, olha que adoro, tá vendo? Ah. Gera, ó, esqueci de novo, Ixi. sobrevivência. É um meio de sobrevivência que nos traz satisfação, né? Ah, sim. Né? E tudo isso que você falou, olha aí como que o hábito de gerar clareza, ele está interligado com o hábito de gerar energia. Porque, segundo os estudos aí sobre felicidade, né, quanto menos energia você tem, menos o seu estado de felicidade geral ele é menor, sabe? Uhum. Menos felicidade também você tem. Então, uma das coisas que você falou assim, mas é, quando eu faço alguma coisa que eu gosto, eu entro ali em estado de flow e isso até deixa de ser um trabalho para mim. Só que muita gente tem essa dificuldade de o que é que eu gosto? Né? Será que eu estou fazendo realmente aquilo que eu gosto? Ou será que eu estou fazendo isso, é, sei lá, porque caiu essa profissão aqui de paraquedas na minha mão e eu estou fazendo, né? Então, uma das coisas é o seguinte, quando a gente está muito sem energia, a gente tem muita dificuldade em saber qual é o nosso próprio valor e aquilo que a gente gosta de fazer. E a gente tem muita dificuldade também para enfrentar os obstáculos da vida, né? Uhum. Então, na hora que vem essas conversinhas da mente, porque você até sabe que você precisa mudar, você quer mudar, mas na hora efetivamente que você começa a dar os passos sem a energia, vem os seus autossabotadores e aí você realmente se trava, entendeu? Exatamente. Porque tá te faltando essa energia, A né? clareza some, né, Lê? Então você acaba perdendo um pouco a confiança em você mesmo, você perde, né, a sua própria percepção de sucesso, né? Você começa a acreditar que você não é nada, que você não é bom em nada, né? E mais probabilidade você tem de não comer bem e de não fazer atividade física, e isso acaba interferindo no seu sono. São os aspectos físicos aí
que acabam, né, interferindo bastante, né, Na, na, na energia, na, na no, energia. Leda, eu estou escutando você falar aí e estou lembrando que é um assunto assim um pouco mais complicado, né, de se falar, por exemplo, mas porque existem situações aí que é realmente psiquiátrico, já precisa realmente entrar para dentro de uma Sim, situação de sim, buscar ajuda profissional psiquiátrica, onde que vai entrar com fármacos, né? Então, é, claro. eu tenho um paciente que, assim, muito novo, com o aspecto de uma pessoa muito velha, muito cansada Uhum, e brilhante, sabe? Uma mente brilhante, uma capacidade, ele tem potencial gigantesco, uma coisa fantástica, e ele não consegue dar passos. Sim, se traçou completamente. E isso a gente tem visto muito na juventude, entendeu? Muito, muito mais nessa juventude. Às vezes a gente vê, por exemplo, as pessoas muito mais velhas que saem de noite para dançar, que encontram para jogar uma cor, para jogar um xadrez. Eles aprenderam muito mais a gerar. Então, essa geração de hoje, ela é uma geração que realmente precisa muito desse conhecimento, dessa busca maior de clareza e de que tenha capacidade, sim, de dar certo, de conseguir, não é verdade? sim, você tem total razão, né? Às vezes a gente pega, conhece pessoas jovens, mas que estão muito é, não conseguem colocar todo o seu potencial para fora por falta mesmo dessa energia, né? Eu não sei nem se é uma questão de geração, mas assim, é, eu acho que né, você percebe ali claramente que tem uma questão mental e emocional que realmente barra muito a pessoa, Aham, né? verdade. Então, assim, isso que você falou é extremamente, sim, importante a gente estar bem consciente e atento, né, para que a gente não deixe, né, a nossa mente nos sabotar. Porque assim, aqui não é só uma questão da gente estar aqui falando para, nossa, vamos Ah, ser fitness, alguma coisa parecida. Não, é saúde real, para você não é, adoecer mesmo. E se você talvez já está nesse estado, mesmo assim ainda tem jeito de ir mudar e fazer mesmo. Quer dizer, é possível, existe sim, como fazer, né? é, e uma das coisas que você falou aí também, né, Merinha, que eu queria reforçar, que é a questão seguinte, que algumas pessoas, elas realmente, é uma questão médica, né? Elas Exatamente. precisam de fármacos que vão ajudar, e precisa ser orientado por um médico esses remédios, né? Então, assim, a gente tem que tomar também todo o cuidado, né? Aqui a gente quer ajudar a gerar energia, mas eu falo assim, que é num processo compassivo também, porque Exatamente. assim, cada um tem a sua circuitaria cerebral aí, essa circuitaria ela funciona de uma determinada forma, e você tem aspectos aí que precisam, né, muitas vezes, de uma interferência exterior, né, de um fármaco mesmo, que vai estar te ajudando, até para que você consiga dar esses primeiros passos, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência, né? E eu queria, assim, que o pessoal não levasse a gente, entendesse pra gente, assim, que é só seguir esses passos, mas se você tem esse problema de saúde, que precisa do fármaco, né, que Exatamente. simplesmente seguindo esses passos você vai melhorar. Eles vão te ajudar muito. Mas a E ter vão te ajudar, clareza. inclusive, os fármacos a fazerem os efeitos melhores, Mas eu falo né? assim, essa ferramenta, essa busca de autoconhecimento vai começar a fazer a pessoa identificar que tem algo errado, que precisa de algo a mais. Então, Exatamente. assim, sem a clareza, a pessoa não vai conseguir fazer nada. Não, nada.
Ela não vai Exatamente. conseguir nem tomar o remédio muitas vezes, para te falar a verdade. Ou então começa a tomar de qualquer jeito, pega ali, pega aqui, não faz. É, Otimizar a saúde, ela é exatamente um ponto muito sério. Por quê? Porque eu preciso sim. também ter saúde para dar resposta. E aí a pessoa começa a combater só as consequências daquilo, mas não combate as causas, né? Então, Exatamente. Exato. vai indo, esses medicamentos passam a nem fazer efeito mais, e aí precisaria realmente, assim, de, enfim, cada vez mais medicamentos e tudo isso não vai dando certo, não é? Exatamente. E assim, tá acabando nosso tempo, Ah, ia sugerir para a gente fazer um exercíciozinho para liberar a tensão, mas não vai dar tempo, né? mas aí você pode começar a falar, pode começar a fazer ele. Um beijo para todo mundo que está com a gente. Quem for ver, essa live vai ficar salva. Um grande prazer mesmo. Nós estamos aqui, né, Leda, à disposição, de verdade, para a gente poder estar orientando e ajudando nesses passos, né, Leda? Sim. Mas se você Quanto tempo quiser a aí gente tem? colocar o exercício, a gente vai fazendo depois, porque nosso tempo vai acabar. Quanto tempo a gente tem aí? Porque senão eu já Eu começo a acredito próxima que um live. minuto. Eu acho que eu prefiro começar então na próxima live, porque eu preciso fazer uma explicaçãozinha antes. Ai, que ótimo. Até bom, porque todo mundo vai ficar curioso querendo a próxima É, live para poder saber como posso dar passos para isso, né, Leda? eu falei que o primeiro pilar é liberar a tensão, né? Então a gente vai fazer, né, a minha proposta seria fazer um exercício aqui para que vocês possam perceber o quanto que isso é importante para gerar energia. Aham. Mas aqui, enquanto você tem tempo, a liberar tensão, só rapidamente fala aí, liberar tensão, como? Liberar a atenção é o seguinte, você já percebeu que muitas vezes a nossa mente, ela está muito cheia de pensamentos, Uhum. né? E uma das coisas que acontece no nosso dia nós temos várias transições. Então, por exemplo, você tem a transição da hora que você acorda, que você sai da cama, é uma transição, não é? Exatamente. A hora que você vai almoçar é outra transição. A hora que você vai para o seu trabalho é outra transição. Se você está lá no seu trabalho fazendo uma determinada atividade e vai para uma outra atividade, não é uma transição também? Então, ao longo do dia, nós temos várias transições. E uma das perguntas do exercício que eu iria fazer é o seguinte: você carrega energia negativa de uma transição para outra? Ótima pergunta para ficar sendo feita, né? Sim. Vão pensando nisso aí. Pode Pense nas colocar, transições do seu pode, pode, dia. pode colocar no diário também, né, Leda? E qual a energia que você carrega de uma transição para outra? Você carrega uma transição negativa de uma energia para outra? Nossa, importantíssimo isso. Fantástico, fantástico. É gerar clareza, Leda. Outra questão seria: você já se sentiu esgotado, né? Mas ainda assim começou uma outra atividade seguinte? Oh, tá ficando mais interessante. Então, acho que vai dar tempo aqui de eu terminar o exercíciozinho com essas três perguntinhas, né? Vamos lá, ainda não iniciou. Vai lá. Você perde a sua sensação de presença, né, em relação à vida e aos acontecimentos que tem de uma transição para outra. Ó, sensacional. Escreve aí, gente. Escreve, É, porque e aí eu deixo essas reflexões para vocês como um exercício para a gente começar a liberar a atenção. fantástico, fantástico. Mais uma vez, isso é autoconhecimento, isso é busca de autoconhecimento e isso é autocuidado, né? É, E clareza é, e geração de energia. esse exercício ele é baseado do livro O Poder da Alta Performance, tá? Do autor que chama Richard, eu não sei pronunciar direito, eu não sei se é Bouchard ou Bouchard, Uhum. para quem quiser Depois você saber um coloca pouquinho ele aí mais. na tela. Se você tiver ele Ah, aí, é tá. bom, interessante colocar. Aí, tá acabando. Mas
Fica aí uma dica de um livro, né, Leda? Fica aí uma dica. Leda, muito obrigada, mesmo, de verdade, de coração. É sempre um prazer estar aqui. É muito bom mesmo. Essa manhã de quarta, para mim, é uma fonte de energia enorme. Eu que te agradeço e assim, que a gente possa ter muita energia agora no nosso